Olá pessoal, vamos lá, nossa penúltima prova deste curso, já falamos aí, esse curso tem a previsão de trabalhar aí com 25 provas, é a nossa meta, tá? A gente sabe que 2011, a gente está no meio de 2011, meados de 2011, e ainda não temos provas suficientes aí para preencher pelo menos 6 ou 8 provas deste ano, então a gente fez o seguinte, a gente selecionou 2 provas de 2 anos anteriores, essa prova que vamos fazer agora, esta prova aqui é a prova de 2010, outubro de 2010, uma prova do PROMIMP, né? Que exatamente é um programa interessante nesse contexto aí, o cargo na área de logística também é uma prova de nível superior, para a gente trabalhar algum texto, lógico, as mesmas questões dentro desse formato, só para você não perder o ritmo aí, tá certo? Então vamos pegar agora nessa penúltima prova, uma prova do PROMIMP, é uma prova extra, a primeira prova extra, você está vendo na legenda aí, tá? Prova extra 2000, né? 2010, prova extra 1. Então, nessa prova extra 1 aqui, claro, é só para você saber que não é uma prova que segue a sequência de 2011, tá certo? É uma prova de 2010, uma prova extra em 2010, só para a gente trabalhar um pouco mais essa questão dessas questões aí de nível superior dentro da ótica da CES Gran Rio, ok? Tranquilo? Vamos começar então? Bom, analisando logo na capa aí, você já viu o peso? Já deu uma olhada no peso aí das questões de língua portuguesa? Isso é um ponto importante, você não pode perder de vista, claro. A prova de língua portuguesa com 2 pontos e 3 pontos por questão. Então, há questões de 1 a 5, você tem prova de 2 pontos, muito mais do que as provas, às vezes, de matemática e raciocínio lógico, 3. Alguns conhecimentos específicos aí com 2,5 e 3 também. Então, você tem provas de conhecimentos específicos, com 1,5 ponto, com 2, com 2,5, com 3. Então, note, eles equipararam o peso da prova de língua portuguesa ao peso também da prova de conhecimentos específicos. Tá vendo aí? Pois é, hein? Tem que tomar cuidado. Sempre de olho nisso. Checar se no edital eles fazem alguma referência em relação a essa questão, essa diferença de peso. Checar também na própria capa da prova antes de começar, para você já começar a se planejar. Você fazer um planejamento rápido daquelas questões que podem valer mais ou menos pontos. Certinho? Beleza? Vamos começar então um texto aí. A vida em slow. Aquela coisa lenta, mas... Não é? Bora lá. The Fast. Vamos lá, acompanha aí. No texto de Marta Medeiros, você tem publicado na revista O Globo, tranquilo. Logo a primeira questão, ela fala do slow motion, ela... Bom, tudo bem, nada contra os fumantes, né? Ela faz aí uma apologia aí. O fogo da lareira, a chama da vela, a fumaça do cigarro, a tragada, eita, na linha 53 aí, mas tudo bem. Uma certa apologia, ela deve ser fumante pelo menos aí, né? Mas vamos lá. Nada contra os fumantes, mas assim, pelo menos cigarro não é a nossa praia. Vamos lá, paciência. Você tem aí a vida em slow, ok, claro. No texto, a técnica slow motion, né? Slow motion, em relação a um fato real de caráter violento. Olha só. O que ela fala em termos de slow motion nos fatos violentos, gente? Veja só. Se você perceber na linha 7, da linha 5 em diante, ele já diz, né? Ele fala em slow motion. Essa primeira referência que ele faz de slow motion, você pode encontrar no texto na linha 5. O que mais atraiu minha atenção na qual foi as cenas em slow motion. Beleza, você vê a expressão slow motion. Aí depois você vê que na linha 5 ela continua. Aliás, very slow, muito lento. Passando a sensação de que a vida pode ser delicada em qualquer circunstância. Pronto, ela agora na linha 7 é que vai realmente começar a falar sobre violência. Até mesmo o atrito violento entre os corpos ganha suavidade e nada parece doer. Tá vendo aí? Então, até mesmo o atrito violento entre os corpos. E a pergunta coloca exatamente isso, né? A paciência, ou melhor, ele coloca aí. No trecho, a técnica slow motion, em relação a um fato de caráter violento, pronto. Ela coloca esse trecho, viu como a questão é de compreensão de texto? Compreensão simples, nada de interpretação, de inferenciação. Você já nota aí que as questões são simplórias. Então você tem, no item 1, na linha, vamos para o texto aí, na linha 7, ele coloca: até mesmo um atrito violento entre os corpos ganha suavidade e nada parece doer. Nada. Não há quem não se deslumbre com o balé de imagens deste mundo, até em rotação normal é festa demais. Então veja, quando ela diz no texto que nada parece doer, ela não significa que não dói. Percebeu? Então, mesmo aqueles atritos violentos, pessoal, se é um atrito violento, seguramente provocará dor. Não é isso? De alguma forma, provocará dor. Mas ela deixa claro no texto que ela coloca aí nada parece doer. Ou seja, a cena em slow, de alguma forma, diz que nada parece doer. Entendeu aí? Então, você tem nesse contexto, até mesmo um atrito violento dos corpos ganha suavidade. E aí, vamos dar uma olhada na questão então agora? É só acompanhar, veja lá. Olha aí.
Então, essa técnica do slow motion, em relação ao fato real de caráter violento, ela justifica a violência? O texto não fala em justificativa de violência. Suaviza o efeito real do impacto? Seguramente. Suaviza, pelo menos na impressão, né? Dá a impressão de que o impacto real foi um pouco mais suave do que efetivamente foi. Acentua a violência, intensifica, aumenta? Não, não aumenta. Reforça a sensação de gravidade? Não, suaviza, diminui. Ela diz que o atrito violento entre os corpos ganha suavidade. Ganha suavidade. Então ele faz suaviza mesmo. Até a palavra eles mantiveram, né? Uma questão bem elementar, bem tranquila, que eles mantiveram efetivamente o próprio radical, a própria palavra, suavidade. Acentua a violência da ação. Reforça a sensação de gravidade? Não, não é tão grave. Pelo contrário, minimiza, diminui. Dissipa a sensação de leveza? Dissipa? Não, né? Traz uma sensação de leveza, mostra, evidencia uma certa sensação de leveza. Certo? Você tem aí na letra B de bola esse contexto aí. Vamos lá. No 2, você tem aí. A passagem brutalidade embrulhada em papel de seda. Olha só. Ele fala uma brutalidade embalada em papel de seda. Você já viu isso aí nas linhas 17, 18? Olha só, ele fala aí. Ele diz, sempre fui fascinada por cenas em câmera lenta, tá aí, né? Lembra um filme de guerra que mostrava em slow soldados sendo atingidos por granadas. Olha só, uma brutalidade. Pessoal, será que os soldados sendo atingidos por granadas, será que isso aí é super poético? É maravilhoso, é light, é leve, né? Lindo. Não dá, né, gente? Aí ele coloca aí, há um filme de guerra na linha 15, um filme de guerra que mostrava em slow os soldados sendo atingidos por granadas, quando junto com os estilhaços ao som de rock pesado. Brutalidade embrulhada em papel de seda. E aí, gente? Semanticamente, o que seria uma brutalidade embrulhada em papel de seda? Um certo disfarce, né? Não deixa de ser brutal. Não, é brutal sim. De qualquer forma é brutal. Embrulhado em papel de seda, o papel de seda é um papel delicado, papel suave, às vezes colorido, ou seja, pelo menos para esconder a brutalidade, né? De uma forma ou de outra, suavizar novamente aí aquele efeito brutal que denota na maioria das circunstâncias. Vamos lá. Semanticamente ele diz, traduz semanticamente a semelhança estabelecida entre realidade e imagem. Não, a realidade é bruta, é extremamente brutal. A imagem em slow motion, né, ou slow motion, vamos dizer assim, slow, câmera lenta, ela suaviza a impressão. Ela dá um certo caráter de poesia, às vezes até de suavidade. Ela é o papel de seda, é o tal do embrulho da brutalidade. Então a letra A está falsa aí pela própria caracterização. B. Caracterização atenuada, suavizada, diminuída de uma realidade grotesca. Seguramente. Então, o papel de seda é exatamente o elemento que caracteriza de forma empanada, né, que esconde, que empana de uma forma ou de outra, ou que atenua, suaviza a realidade grotesca, que é uma realidade de guerra, né? Você sabe que a realidade da guerra é extremamente brutal. Distorção, que a realidade causa na imagem real. Peraí, a realidade distorce a imagem real. Tá viajando na maionese aqui, né? Tá extremamente maluco. Não, a realidade causa uma distorção na imagem real. Não, gente. A imagem real é a imagem que transmite a realidade. Se fosse uma imagem virtual ou a virtualização do real, tudo bem. Mas essa distorção que ele fala aqui está equivocado. Tentativa de, através do som da música, na música ele fala, você viu, né? O som de rock pesado, vamos dizer assim. Tentativa de, através do som da música, atenuar o impacto visual. Não, se é rock pesado, seguramente ninguém vai estar comparando aí uma cena de guerra, o povo voando com granada, com estilhaço, com ferimento, com tudo, ao som de Mozart ou de Schubert, por exemplo, né? Ninguém vai certamente comparar as duas coisas. A poesia da imagem da guerra, né? Atenua sim, diminui, mais uma vez, né? A caracterização atenuada, diminuída. Só que ele fala através do som da música. Ele diz que esse som da música busca, ele tenta atenuar o impacto. Não, o rock pesado ele não tenta atenuar nada. Né? Pelo contrário, ele intensifica, ele joga adrenalina, ele coloca de uma forma ou de outra, né? uma fixação maior através das notas e dos acordes aí mais fortes. Né? Contraste. Traduz semanticamente o contraste que o estilo musical estabelece com a realidade da guerra. Não, não há contraste, há uma certa semelhança. A realidade da guerra é brutal, é extremamente grotesca, forte, intensa,
E o estilo musical também é forte, também é intenso, também é extremamente pontual, pesado. Né? Então ela acabou de dizer, no próprio texto dela, a autora classifica na linha 17 como rock pesado. Estilhaços de tudo, de granada, de pessoas, de tudo, né? Porque estilhaço só pode ser de gente também, teoricamente mutilada em frangalhos, aí a pele mutilada pelo forte impacto da explosão. Então ele coloca o próprio estilo musical, não há contraste entre a guerra e o estilo musical, há uma certa semelhança de intensidade, né? De força e intensificação disso aí. Certo? Ok? Beleza! Questão 2, portanto, resposta certa, letra B de bola. Vamos lá. Questão 3. No segundo parágrafo, considerando o seu significado, a palavra clichê, olha só, clichê na linha 18, no contexto em que se insere, faz referência, olha aí. Mais uma história aí de referenciação, né? Um certo valor semântico aí nesse contexto. Ele fala na linha 18, você pode conferir aí, né? Brutalidade embrulhada em papel de seda. Clichê ou não funciona. Ou seja, clichê é aquela coisa já batida, extremamente previsível nesse negócio, né? E aí? O que você acha? Quando ele diz, no contexto que insere aí, essa palavra clichê, do jeito que ele fala, considerando seu significado, a palavra clichê, no contexto que insere, faz referência a quê, gente? Ao estilo de música relacionado à cena? Não. Nem sempre essas cenas fortes ou pesadas estão associadas a rock pesado. Não é isso. Aos soldados que lutam na guerra? Não é o clichê, né? Até porque ele combinou o som aí. Né? Ele diz assim, soldados voando junto com estilhaços ao som de rock pesado. Brutalidade embrulhada em papel de seda. Veja, nesse contexto aí, no parágrafo anterior, você pode observar, né? Ela já falou, por exemplo, das cenas da Copa, das imagens violentas da Copa e tal, e mais uma vez o slow motion aí atenuando, suavizando aquele caráter extremamente nocivo, pesado das pancadas. Veja, no parágrafo anterior ela diz, até mesmo um atrito violento entre os corpos dos jogadores, linha 7 aí, ganha suavidade, nada parece doer, nada. Percebeu? Ele coloca exatamente, não há que se deslumbre com um balé de imagens deste mundo. Veja, ele procura, a autora aí procura exatamente realçar e reforçar o caráter de balé, o caráter de suavidade, de leveza, produzido, né, pela atenuação, pela suavização que as imagens em slow provocam na percepção de quem assiste. Então, seja uma partida de futebol em que as pessoas às vezes se digladiam em lances extremamente violentos, né? A palavra digladiam mesmo, eu já ouvi as pessoas falarem degladiam. Eles estavam se degladiando, digladiando, com I, viu? Cuidado aí que eu tenho escutado essa palavra aí. Quando o pessoal fala, geralmente a galera bota um E aí, degladiando, então cuidado com essa história. Certo? Beleza? Então, ó, as imagens atenuadas no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, mais uma vez, a autora mostra o seu fascínio, também por essa questão das imagens em slow. Só que nessas imagens em slow aí, ela também cita o horror da guerra, aquela brutalidade e tal, mas ela coloca mais uma vez que a cena em slow, os soldados, bum, explodindo aquela coisa toda, né? Aquelas imagens horríveis da guerra, né? Pelo menos é uma versão cinematográfica, mas é chocante, né? Eu me recordo de um filme, eu era adolescente, sei lá, faz alguns anos, adolescente nem sei se tanto, né? Mas aquele filme, acho que você talvez tenha assistido, O Resgate do Soldado Ryan, é aquele clássico lá, né? Então me recordo que as cenas iniciais são extremamente contundentes, né? Então não tem câmera lenta que salve ali o impacto daquelas imagens de soldados mutilados, explodindo e etc, naquele negócio lá, pelo menos logo nas cenas iniciais do filme. Então o cara pode ter rock and roll, pode ter Mozart, pode ter o que for ali, não tem boquinha não. As imagens são fortes e você tem realmente um impacto muito contundente provocado aí, não pela leveza, né, da coisa, mas pelo contexto mesmo, de belicoso, né? De pessoas extremamente assim, voltadas para esse contexto de invasão e tudo mais. Então no segundo parágrafo ela cita de novo, rock pesado das coisas. E nessa questão 3, se você observar, ela está colocando exatamente isso. Estilo de música relacionado? Não, a questão da palavra clichê não é a música associada a isso, não é necessariamente um clichê. Coloca de novo, os soldados que lutam na guerra? Não. A morte brutal dos soldados? É clichê? Não, há circunstâncias em que você observa soldados em conflitos, em guerras ou até mesmo em filmes, mas que a morte deles não caracteriza necessariamente um clichê. Tá? A frase citada no período anterior, pronto, essa é a resposta certa. A letra D de dado aí, George. Essa letra D de dado aqui é que você vai observar, tá aí, ó. A frase citada no período anterior, claro,
E qual é a frase citada no período anterior que ele coloca na letra D aí? Você pode observar, ele diz aí, brutalidade embrulhada em papel de seda. Então você coloca um papel de seda como embrulho para o efeito aí de toda a brutalidade colocada e encenada nesse contexto aí. Essa é a questão, certo? Na letra L fala, ação destruidora das granadas. Não, não é um clichê, né? Está falando um clichê, ou seja, aquela frase surrada, aquelas palavras já ditas, como dizia o ditado. Um clichê linguístico, discursivo aí, certo? Próxima aula a gente continua aí.